ao TDC. Fica à vontade, o palco é teu, se apresenta aí, fica super à vontade. Super obrigado. Por ter aceitado o convite. Bom, pessoal, bom dia. Prazer enorme estar aqui. Acho que é a minha primeira vez no TDC. É interessante porque é um evento que há muito tempo eu tenho contato, mas nunca coincidiu de participar, e fico feliz da minha primeira edição ser aqui com vocês, aqui em Porto Alegre, num momento tão importante para o mundo de tecnologia, de transformação, enfim. Então, eu vou comentar, hoje a nossa conversa é sobre o impacto da inteligência artificial no universo de transformação, tá? Então, me apresentando aqui, eu sou Alexandre Magno, sou homem branco, cabelos e barba preta, mas já no caminho ali pro cinza branco, e estou hoje aqui com uma camisa azul clara. E profissionalmente, meu trabalho atual é como consultor independente para transformações de larga escala, seja transformação digital, com impacto em cultural, organizacional, enfim. E tem um histórico aí de envolvimento com o universo de agilidade desde o início. Recentemente estava liderando a área do escritório de transformação do Itaú. E, enfim, quando é empresas, tem um pouco aqui dos meus contatos, né? Então, o tema hoje é menos especificamente sobre os aspectos técnicos da inteligência artificial e mais sobre o impacto que esses aspectos técnicos geram em todos os movimentos de transformação que estão sendo feitos na sua organização, em diversas organizações do mundo. Então, basicamente, o que a gente está falando toda vez que você adiciona algo novo dentro de um contexto social, dentro de um sistema social, um sistema humano, você tem benefícios, mas você tem também efeitos colaterais. Esses efeitos colaterais têm impacto em tudo que você está fazendo de transformação na tua empresa. O que eu quero dizer com isso? Então, por exemplo, vamos supor que na tua empresa vocês estão fazendo parte da transformação, as tuas pessoas trabalharem numa estrutura de agilidade, com squads e com backlogs, etc. Ou você está implementando uma nova ferramenta que vai fazer com que as pessoas tenham que ter uma relação diferente entre elas. Ou você está implementando um novo formato de fazer pulls na tua empresa e coletar percepções das pessoas que trabalham na tua empresa, e isso também vai ter um efeito colateral. Então, é esse olhar transformacional e impacto da IA na transformação que é o meu tema hoje aqui. Primeiro vamos falar de transformação e contextos, tá? Quando a gente fala a palavra transformação, acho que cada um pode ter diversas interpretações diferentes, né? Principalmente num mundo onde todo mundo fala em transformação, e transformação muitas vezes é utilizada como qualquer coisa é transformação. Então, se a gente está implantando um sistema novo, a gente está transformando na ótica de muitas pessoas. No meu olhar e na forma com que eu trabalho transformação, tá, é muito menos a definição de transformação das consultorias tradicionais e muito mais um conceito de transformação da física mesmo, tá? Então, dentro de uma estrutura da física, quando a gente fala em transformação, a gente fala em mover algo para um outro estado, né? Então, é como você pega vento e transforma em energia, né? Então, eu prefiro trabalhar com o conceito de transformação dessa forma do que simplesmente qualquer implementação de um novo framework ou qualquer implementação de um novo software, de um novo sistema, ser chamado como transformação. E é nessa linha que eu vou seguir aqui, tá? Então, com esse olhar, quando a gente fala de transformação, seja digital, cultural, organizacional, a gente tem que entender que as mais valiosas oportunidades de transformação, elas surgem a partir da exploração de desafios complexos. Quando a gente fala de desafios complexos, a gente está falando de um grau de incerteza considerável. A gente está falando de coisas que você não consegue definir início, meio e fim antes de começar a se movimentar, né? Que normalmente são os caminhos que a gente mais
mais gosta de seguir. Mas o que é um desafio complexo nessa linha, né? Ao longo da minha apresentação, eu vou utilizar aqui um framework que talvez alguns de vocês conhecem, chamado Cynefin, que é um framework que eu trabalho há mais de 10 anos nas minhas transformações, que eu falo que, assim, antes de transformar ou de fazer qualquer movimento de transformação, você tem que entender os contextos que você está mexendo para entender que tipo de ação você tem que ter e, consequentemente, mapear potenciais efeitos adjacentes ou colaterais. Então, dentro de um sistema social, para ser rápido aqui, nós temos 5 possíveis tipos de contextos. Aqueles que são claros, que significa que você tem claramente uma resposta pronta para aquilo. Então, vamos supor que você está mapeando as necessidades de transformação de uma empresa. E você encontra ali alguns elementos de transformação ou com impacto em transformação, que você sabe exatamente o que tem que ser feito, né? Eles vão aparecer aqui. Alguns são complicados, que por mais que haja um caminho possivelmente claro a ser seguido, ele tem uma dependência muito forte de especialistas, e você precisa do envolvimento de especialistas para poder dar esse direcionamento. Você ou a tua equipe não é suficiente para isso. Você tem contextos complexos, que significam que, mesmo com especialistas, a incerteza é tão grande, o ambiente é tão volátil, que você vai ter que ter bastante experimentação, tentativa e erro, e estar seguro para falhar. Você tem ambientes caóticos, que são ambientes de alto consumo de energia, que você não consegue ter uma coerência clara a ser seguida naquele momento, então você tem que se mover rapidamente para um outro estado. E você tem contextos confusos, né? Que significa que você nem sabe muito bem onde você está. É bastante comum também. Então, quando eu trabalho em transformações, eu utilizo o Cynefin para, através de uma coleta de dados enriquecida, eu consigo fazer um mapa e entender onde estão os meus maiores desafios de transformação. Lembrando que, como falado no slide anterior, os desafios de transformação que normalmente têm um impacto maior em retorno, eles se posicionam mais para o lado complexo. E aí, obviamente, como eu já falei um pouco, em cada um desses domínios, dessas áreas, você tem um caminho a ser seguido. Então, o importante do mapeamento dessas estruturas, né, do posicionamento de cada um dos desafios nos seus contextos, é que você foge daquela briga por o meu método é melhor que o seu, porque você percebe que há contextos para tudo. E você também entende que, se alguns desafios aparecerem aqui, você tem que agir de uma forma diferente daqueles que aparecem aqui, aqui ou aqui. Então, pegando um mapa aqui, então, atualmente o meu principal cliente, uma das principais empresas de broadcasting do mundo, e esse aqui é um mapa real e recente, de um sense making, que é um processo que a gente faz para identificar esses desafios de transformação, de onde que estão posicionados boa parte desses desafios. E aí eu estou pegando aqui 2 contextos, né? E baseado no que a gente discutiu até aqui, do que eu trouxe para vocês, em qual desses 2 contextos você mais investiria se você tivesse que tomar uma decisão de para onde seguir com a transformação digital da tua empresa, ou transformação organizacional? Quem acha que contexto A? Quem acha que contexto B? Ok? Bom, o pessoal que não levantou a mão, eu vou considerar que contexto C, mas ele não existe aqui, então está no confuso, está aqui no centro, né, do que a gente viu antes. Na verdade, isso aqui é uma decisão estratégica, tá? Porque aqui você pode enxergar que você tem um movimento mais seguro de transformação. Por outro lado, como a gente conversou antes, dificilmente você vai conseguir grande retorno de transformação com esses investimentos aqui. Aqui é muito mais sobre não ficar para trás do que ser disruptivo e abrir novos caminhos. Enquanto que aqui é muito mais sobre impactos transformacionais maiores. Isso aqui é uma base para a próxima parte da nossa palestra, que aí sim a gente vai falar de inteligência artificial. Bom, o que anda acontecendo no quintal da inteligência artificial, né? Quando você navega pelas áreas das empresas que estão implementando inteligência artificial, trabalhando com isso, o que está acontecendo por lá, né? O que está acontecendo no mercado de IA? Bom,
acho que algumas coisas estão acontecendo de forma bastante evidente, né? Então, a gente já falou aqui de Copilot hoje, na primeira apresentação do Rogério, e basta você conversar com pessoas da tua área, basta você ler o que está acontecendo para você saber que toda a questão de Copilot, a implementação de Copilots e derivados está levando a um ganho enorme de produtividade em diversos cantos que estão implementando isso, né? Como na própria de uma carta anual da Microsoft sobre o tema, foi citado o caso do Mercado Livre como uma referência aqui na América Latina, né? Falando de mais de 50% de ganho de performance a partir do momento do momento de uma profissionalização do uso de copilots, né? E, obviamente, os outros grandes players não estão ficando para trás, digamos assim. Eles perderam talvez a largada, mas percebem que todos eles estão percebendo que, assim como a Microsoft, eles precisam utilizar esse momento para dar mais produtividade para os seus clientes, né? Então, você percebe que há uma corrida grande dentro desse aspecto, né, de copilots e derivados e de dar mais produtividade para as empresas, para os clientes. Isso no mercado está sendo denominado, o termo utilizado para isso é Boring AI. Tá? Percebam que boring aqui não é no sentido pejorativo, tá? É no sentido de essa área, né, de iniciativas de AI está focando em pegar o que a gente já fazia antes e aumentar a produtividade disso, né? Então, tudo relacionado a AI, tudo relacionado a investimentos de AI, que toca no ponto de o ser humano faz isso hoje, a gente vai utilizar a AI para fazer isso e fazer mais rápido e entregar talvez melhor, etc. É o que está dentro dessa bolha chamada de Boring AI. Novamente, Boring AI não é negativo, tá? Então eu trago aqui 2 papers que podem ser interessantes vocês darem uma lida, que falam justamente do potencial de Boring AI. A própria The Economist tem uma matéria teve uma matéria mês passado super interessante sobre o termo, tem falado sobre muitas empresas têm se distanciado um pouco da questão de Boring AI, mas é que talvez aqui, enquanto se resolvem todas as questões de regulações, de políticas, etc., em volta do tema, talvez seja onde mais se tenha a ganhar, seja nesses investimentos da Boring AI, né? Bom, quais são os benefícios, claro, que a gente consegue enxergar ao investir nisso, né? Acho que um ponto, eu já falei aqui, tem lá na carta da Microsoft, e eu acho que ele é super evidente, né? Para quem já está trabalhando com copilots e derivados na sua empresa, que é a questão da hiperprodutividade. Eu acho que essa tem sido uma das maiores razões de se investir em iniciativas de Boring AI. Eu quero ganhar muita produtividade, eu quero aumentar consideravelmente a velocidade do que eu faço aqui, né? Mas percebam um ponto importante conectado com os slides anteriores. Percebam que hiperprodutividade não é sobre ser disruptivo ou transformacional. É muito mais sobre não ficar para trás, já que todas aquelas ferramentas vão estar disponíveis para todos, estão disponíveis para todos, inclusive para os teus concorrentes, né? Então, quando eu falo do meu investimento em Boring AI para alcançar a hiperprodutividade, certamente teus concorrentes estão fazendo tudo isso. Então, não é isso que vai te transformar num grande negócio daqui a 6 meses ou daqui a 1 ano. Isso vai simplesmente fazer com que você não fique para trás de todos os seus concorrentes que estão investidos nisso também. Então, é muito menos transformacional e muito mais seguir numa coalizão de mercado. Hiperpersonalização também, muitas pessoas conseguindo explorar aspectos de AI, muitas empresas, para conseguir alcançar um nível de personalização de seus produtos que não estava habituado a alcançar ou alcançava num custo muito alto, né? Como o caso
da Nike, que está conseguindo produzir tênis com ajustes muito mais variados, ao invés do número 37, 38, 40, 41. Já tem serviços da Nike a partir do AI que conseguem mais de 100 variações do mesmo tênis num tamanho, num pé, por exemplo, entre 40 e 41, né? Então, enquanto que você tinha duas variações, talvez o 40 e 41 e o 41 e o 42, né, ficava meio que ali, com o AI está se conseguindo essa hiperpersonalização, né? Então, óbvio, essa hiperpersonalização, você fala, poxa, Alexandre, isso adiciona um grande diferencial, isso é algo que a gente não estava habituado a fazer. Na verdade, a gente não estava habituado a fazer por causa do custo, né? Mas era possível ser feito, né? Nenhum grande empresa da área ou de outras áreas que com necessidade de personalização, com potencial de hiperpersonalização, não se fazia por causa do custo. Então, a gente está falando aqui de uma redução dramática de custo para alcançar hiperpersonalização, sem bloqueios de estocagem e coisas do tipo. Então, novamente, é algo que pode parecer transformador, mas, na verdade, é boring AI. Assim, a gente está conseguindo, está tendo a oportunidade de fazer algo que já era possível antes, graças a uma redução de custo, né? Um outro ponto que a gente tem visto com bastante avanço, a questão da hiperautomação, principalmente a partir do momento que você combina inteligência artificial, e aqui pegando bem a parte de GenAI, com robótica, e você consegue chegar em alguns lugares de automação, que era muito difícil chegar antes, ou que, novamente, o custo era muito alto. Então, a John Deere é uma das referências, eu acho que das empresas que têm investido nessa linha de inteligência artificial. Eu penso que é uma das que tem seguido um caminho melhor com laboratórios. Eu tive a oportunidade de visitá-los mês passado e realmente com laboratórios já há anos bem dedicados e bem avançados quanto ao tema. Mas, novamente, se a gente pega esse aspecto aqui, esse olhar de hiperautomação, não é algo transformacional, é algo que já era possível antes, já era conhecido antes, e que não se fazia principalmente por uma questão de custo, por uma questão de desafios territoriais e coisas do tipo. E o que tem agora dentro do universo da Boring AI está fazendo isso avançar mais rápido. Bom, conectado com todos os outros pontos anteriores, e obviamente algo visível, notório, que Boring AI leva a um caminho de eficiência. Obviamente, aqui a gente pode entrar numa discussão que vai durar o dia inteiro sobre o significado da palavra eficiência. E eu estou pegando muito menos aqui da eficiência, o que ela realmente deveria ser, e estou falando muito mais da eficiência de como ela é tratada no mundo corporativo, que a gente está falando de cortes, de redução de pessoas, de uma necessidade de uma quantidade de pessoas bem menor para fazer um determinado trabalho, né? Então, obviamente, que há toda uma preocupação social em volta disso, mas não vamos nos iludir que isso não tem sido visto dentro do mundo de tomada de decisão como um dos grandes benefícios que se tem com o Boring AI, né? Você realmente ter uma necessidade ali menor. O que acontece, se isso gera desemprego, ou se isso faz com que as pessoas consigam focar em outros aspectos mais interessantes, etc., que existem no negócio, isso é uma outra discussão, é um ponto que eu não quero entrar aqui hoje. Mas o ponto é, sem dúvida alguma, um dos grandes benefícios que a gente tem aí com a Boring AI, com tudo que está sendo chamado aqui, não por mim, mas pelo mercado de Boring AI, é a questão da eficiência. Bom, tentando conectar os pontos agora do que eu falei antes do uso do Knevin com
todos os aspectos da Boring AI e alguns possíveis benefícios que eu trouxe aqui, o que a gente percebe? Que tudo que a gente está fazendo com o que eu estou chamando, o que o mercado chama de Boring AI, no olhar do Cynefin, é você pegar uma série de situações que existia dentro do teu contexto social, pode ser a tua empresa, a tua comunidade, tua casa, o que for. Isso morava, em grande parte, dentro de um território complicado, ou seja, com a dependência de especialistas, né? Muitas vezes especialistas muito bem pagos, muito necessários, muito procurados e disputados no mercado. E agora a gente está pegando grande parte daquelas situações e, ao aplicar Boring AI, a gente está tentando fazer uma movimentação disso e transformar isso num contexto claro. No contexto claro, eu ganho produtividade, no contexto claro, eu ganho eficiência, eu reduzo o custo, eu consigo velocidade e tudo mais, né? Novamente, tudo isso é plausível, tá, gente? O meu ponto aqui é mais um mapa do que julgamento, é mais a gente entender o que está acontecendo, né? Dentro dessa situação, do que fazer um julgamento em si. Então, essa imagem, talvez vocês não recordem, ela é a mesma imagem mais cedo que eu trouxe ali num dos primeiros slides, contexto A e contexto B, né? Que são contextos reais, como eu falei, de uma empresa de broadcasting. Então, o que a gente fez quando a gente encontrou aquele contexto B e enxergou essas oportunidades aqui? Legal, o que a gente pode colocar dentro desse ambiente aqui, ao fazer essa movimentação, para garantir uma estabilidade dele dentro do ambiente claro? Porque, novamente, é o que as empresas querem, é o que, quando a gente vê ali na carta da Microsoft falando que o Mercado Livre ganhou 50% de produtividade ao investir em Copilot, né? É inevitável que todas as outras empresas queiram aquilo também, né? Então, é um movimento meio que natural. Então, a gente tem que fazer esse esforço de fazer essa movimentação para cá. Mas esse esforço por si só, e não esqueçam que o tema da minha apresentação aqui é conectar inteligência artificial com transformação digital, esse esforço, ele não é diretamente transformacional. Lembram do conceito ali de transformação que eu falei no início, né? Muito mais na física do que no de uma consultoria. Então, ao fazer esse movimento aqui, a gente não está fazendo uma grande transformação, tá? A gente não está fazendo isso a ponto de pegar o negócio que a gente faz isso e colocar ele, por exemplo, como um potencial predador num novo mercado, ou criar um novo mercado, ou movimentar ele para uma posição dificilmente alcançável no curto prazo por um competidor, que é o que a gente espera de transformações bem-sucedidas. O que a gente está fazendo é posicionar este contexto aqui num lugar que dê a esse negócio as mesmas condições que outros já estão tendo. Ou mesmo que eu seja um dos primeiros a fazer isso, vamos supor que o Mercado Livre, pegando ali a carta da Microsoft, tenha sido um dos primeiros a fazer isso, esse estado ele é facilmente alcançável por qualquer empresa que tenha poder financeiro para fazer aquele investimento. Então, novamente, Boring AI é super importante, mas ela diretamente não tem outcomes transformacionais, né? E dentro dos portfólios de transformação digital, eu tenho tido uma, digamos assim, não uma delicadeza, porque é o inverso disso, mas tendo que ter consistente, continuamente relembrando isso, porque senão as pessoas estão tão empolgadas que enxergam qualquer coisa como transformacional, quando na verdade não é. Legal. Isso significa, então, que Boring AI não terá impacto algum na transformação da minha empresa? Será? Lembra que eu falei que Boring AI não tem
outcomes diretos de transformações. Não tem um propósito transformacional. O propósito é hiperprodutividade, o propósito é eficiência, o propósito é hiperpersonalização. No entanto, pessoal, toda vez que você faz um movimento dentro de um contexto, tá, aquilo dispara outras situações dentro do teu contexto, né? Então é igual, vamos supor que você tem você lidera, você faz parte de uma família onde é você, seu parceiro e sua parceira e mais, digamos, dois, três filhos, filhas ali, né? E aí você tem uma oportunidade de emprego super bacana em São Francisco, e você recebe aquela proposta, uau, eu vou trabalhar no Vale do Silício, que maravilhoso, vai aumentar o quanto você recebe, é para uma empresa mais legal que a que você trabalha hoje, e você chega, conversa com seu parceiro, sua parceira, e parece claro, né, que o que tem que ser feito é fazer a movimentação para essa empresa. E talvez seja mesmo. Só que você tem uma filha, um filho de 15 anos. Né? Que tem um namorado ou uma namorada, que tem um círculo social e etc. Então, quando você chega em São Francisco com a sua família, me está fazendo uma analogia aqui, para você tudo pode parecer perfeito e que você vai chegar e vai ser estável. Mas alguns efeitos colaterais vão acontecer. Você talvez esteja no trabalho dos seus sonhos, na cidade do seu sonho, e a tua filha, teu filho, entre num estado de rebeldia. E esse estado de rebeldia cria uma situação de caos, ou cria uma situação complexa, ou cria uma situação de desordem. Então, não adianta a gente imaginar que, de acordo com que a gente movimenta um sistema, que isso é estanque. Isso dispara outras situações. E por mais que o meu exemplo de família é uma analogia que pode parecer simplória, é um sistema social, é a mesma coisa. Por exemplo, dentro do contexto que eu estava conversando com vocês da empresa de broadcasting, uma coisa que a gente começou a se questionar foi, ao fazer uma movimentação, por exemplo, vamos supor que todos vocês aqui fazem parte de uma área dessa empresa, que a gente está fazendo essa movimentação com Borrow AI para um cenário claro. Vamos supor que, a partir de agora, vocês estão trabalhando com copilots e derivados e com diversas ferramentas de GenAI para poder ter hiperprodutividade, ter hiperpersonalização, etc. Quando a gente fez esse movimento, a gente aqui nessa empresa, está trabalhando com métodos ágeis, por exemplo. Vocês estão organizados em squads, vocês têm backlogs, vocês têm product managers, vocês têm cerimônias e tudo mais. Quem disse que ao se movimentar daqui para cá, essa continua sendo a melhor estrutura de trabalho? Será? Eu não estou dizendo que não. A mesma pergunta poderia ser feita se você trabalha com uma gestão de projeto clássica. Mas, novamente, não esquece da filho de 15 anos. Quando você movimenta um sistema, você tem efeitos colaterais disso, né? Então, neste caso específico, a gente fez um questionamento severo para as estruturas de trabalho que a gente estava utilizando. E, atualmente, nesse grupo, a gente concluiu que trabalhar com pares conectados em pares mais GenAI conectados em rede dá resultados melhores do que com squads. E a gente tem toda essa área reestruturado, toda a estrutura de trabalho e de formação, de como chegam as demandas e de cerimônias, etc. Por quê? Se eu estou fazendo uma movimentação, eu quero aproveitar o máximo que eu quero daquilo. E, obviamente, isso aí tem um impacto dentro da minha estrutura de trabalho. Um outro exemplo. Quando você trabalha com essas estruturas, né, de copilots e derivados, tá, a figura do especialista muda. Você passa a ter uma necessidade, você vê, o moto de tudo isso é as pessoas vão continuar sendo importantes, só que elas vão ser importantes para revisar, para direcionar, para tudo mais. Ou seja, o papel do especialista que vive naquele ambiente complicado que eu falei antes, ele passa a ser potencializado. Mas será que o especialista ele tem que continuar atuando como atuava antes?
ele está acostumado a ser uma referência, um grupo, uma quantidade de pessoas ali. Será que o dia a dia de trabalho dele é da mesma forma, ou ele vai ter que ter uma dinâmica diferente? Ou o papel do especialista dentro de um contexto powered by AI tem que ser diferente? Ao fazer esse questionamento, nós também percebemos que isso nos levava para a desordem porque a gente não tinha resposta para isso. Então, a gente entra num estágio de desordem consciente, que é onde a gente sabe. E, a partir daqui, disparar diversos experimentos e diversas situações para a gente descobrir como deve ser, o que deve se esperar do especialista dentro desse novo contexto. Que mais? Além disso, toda vez que você faz uma movimentação para o Claro, não esqueçam que quem é vizinho do Claro, vocês lembram do nome desse território aqui no meu Knevin? Alguém lembra? Caos, né? Então a gente não pode esquecer que quem vive do lado do Claro é o caos. E essa dobrinha aqui, ela na verdade quer ilustrar que há quase como uma correnteza vindo daqui para cá. Porque normalmente quando a gente coloca situações dentro do caos, a gente entende que aquilo está resolvido e está controlado. Que a partir dali agora é só ganho, 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 ganho. E tem muitas situações que, como elas estão claras, elas são óbvias, elas ficam esquecidas, que te levam a se distrair e a perder oportunidades de mercado. Como no caso da Kodak, para os que lembram daqui. Então, a Kodak teve nas mãos toda a tecnologia que levou à fotografia digital. Só que ela estava tão concentrada em melhorar o produto que ela tinha no momento, que eram os filmes fotográficos, que ela perdeu a oportunidade e caiu no caos. Então, ela quis manter tudo no claro. Ela falou, eu estou ganhando muita grana aqui com os filmes, etc. Eu quero me manter aqui. E aí, enquanto isso, outras empresas não se negaram a vir e aumentar a complexidade daquilo para explorar e criar um novo mercado, aí sim transformacional, que é das fotografias digitais. Então, percebe? A tecnologia em si, ela não era transformacional. E a Kodak se limitou a utilizá-la para causar ordem, clareza aqui, enquanto que outras se aventuraram em experimentar formas diferentes de usar aquela tecnologia. Isso pode ser também um recado do risco que muitas empresas que focam tanto em Boring AI pode ter se não se aventurarem por outros territórios, né? Ou seja, mesmo que Boring AI não tenha um outcome transformacional, ela possui potencial para disparar a necessidade de transformação em outros contextos da organização. E isso, se a tua equipe de transformação, ou os profissionais que lideram a transformação numa empresa não ficarem atentos, novamente, risco efeito Kodak. Ficar olhando demais em implementar a tecnologia, né, para ganhar hiperprodutividade e perder oportunidades transformacionais. Tá? E, obviamente, quando a gente fala de oportunidades transformacionais, que é aquele contexto A do meu primeiro slide, é aqui que estão as grandes oportunidades. É aqui que estão as oportunidades com AI que podem colocar a tua empresa num lugar que ninguém está ainda, porque nem a tua empresa nem outras empresas ainda sabem muito bem o que pode sair daqui, né? Só que aqui tem um grande desafio, né? Que são todas as questões morais, legais, regulatórias de AI, né? Questões relacionadas à humanidade, questão que, então quer dizer, tem muita coisa ainda para acontecer nos aspectos transformacionais de AI que ainda tem um risco muito grande em volta. Mas esses riscos, pelo que a gente tem sentido no mercado, eles não deveriam barrar a tua empresa de fazer experimentos seguros, né, dentro de um quintal mais complexo, não se contentando apenas com Boring AI, enquanto essa galera se resolve aqui, né, enquanto o mundo olha para a AI e decide como que vai regular, se vai, como vai ter isso seguro para experimentação, para coisas transformacionais, se vai, enfim. Conclusão. Primeiro ponto, é importante entender os contextos antes de decidir como agir perante os desafios impostos pela AI. Então, assim como eu utilizei o Knevin aqui
e sempre eu utilizo dentro dos contextos de transformação antes de agir. Se a tua empresa, se você simplesmente se movimenta de acordo com a fala das multidões, né, os rumores, etc., você simplesmente se torna o louco dirigindo o carro e seguindo a ambulância, né? Então você não sabe nem para onde você está indo, mas você fala, opa, a ambulância está indo, ela está abrindo caminho, eu vou que eu pego menos trânsito. Chega do outro lado da cidade, mas não peguei trânsito e tal. Então tem que tomar cuidado para entender contextos antes de avançar. Boring AI, mesmo não focando em outcomes transformacionais, vai disparar indiretamente necessidades de transformações. Então, fica atento, não é só, nossa, vou implantar aqui o Copilot para 500 pessoas e todo mundo vai ganhar hiperprodutividade. Verdade, vai mesmo, os dados estão aí. Mas o que isso dispara de efeitos colaterais transformacionais que você tem que tratar? Eu citei 3 exemplos aqui, dentre os variados que a gente tem trabalhado. AI transformacional tem potencial para mudar todo o jogo e transformar a própria transformação. A gente não sabe o que vem por aí, né? E mesmo com tanta incerteza, tem que esperar muita coisa, tem que observar o jogo político em volta de tudo que está acontecendo, mas não é desculpa para não sondar e não experimentar coisas transformacionais com AI na tua empresa. Algumas empresas têm feito isso já com maestria. Por fim, IA não é apenas um novo tema na sua transformação, precisa estar no centro da transformação, impacta diretamente tanto no digital, tanto no cultural, quanto no organizacional, porque uma vez você colocou IA dentro de um contexto, todo o sistema social que lida com aquilo sofre efeitos diretos ou indiretos de transformação. Ok, pessoal, era isso que eu tinha aqui para compartilhar hoje com vocês. Tem aqui o meu site para quem quiser ler os meus blogs, enfim, e eu fico à vontade aí ao longo do dia para tirar dúvidas e bater papo sobre o assunto. Muito obrigado.